Estamos acabando, então, o capítulo 4, né, o livro de Filipenses, aqui, que é um livro muito interessante, nós estamos estudando eles, e ele, na verdade, depois ali do capítulo, vai se tornar um capítulo prático aqui pra gente, por quê? Porque ele é uma das cartas mais afetuosas que Paulo escreve para Filipos. Aqui ele está focando na estabilidade emocional e também que isso é resultado de uma vida de oração, de um pensamento correto e de um contentamento. Então, iniciando aqui, ele começa aqui nos primeiros 5 versículos, ele começa exortando a igreja a permanecer firme. Ele faz um apelo específico para que 2 líderes da igreja, que são a Evódia e a Sintique, deixa eu só permitir entrar aqui a Evódia e a Sintique, elas façam o quê? Elas resolvam as divergências dela e vivam em harmonia. O ponto central aqui não é a briga, aquela discussão, mas sim que eles se alegrem sempre no Senhor, enfatizando que a nossa alegria cristã, ela não depende das circunstâncias, mas da nossa relação com Deus. Então, nesse sentido, o que acontece? Essa questão sobre essa discussão ou briga, né, entre Evódia e Sintique, que são nomes bonitos aí, se acaso você quiser dar um nome para sua filha, você pode usar um desses 2 nomes aí, mas é um modo como vai tratar o caso, né? A irmã Lenil que está dando risada ali, Paulo oferece aqui um manual de resolução de conflitos para líderes e para comunidades. Então, o texto, na verdade, não vai dizer o que elas cometeram, se cometeram um pecado moral, se foi uma heresia, mas ali ele vai dizer aqui para a gente, né, que entre elas havia o quê? Falta de harmonia, porque ele estava dizendo aqui, vivam em harmonia. Então, nesse sentido, o que acontece? A natureza ali daquele conflito, elas poderiam ser ali mulheres influentes, que lutaram, inclusive ao lado de Paulo, ele vai falar um pouquinho depois, na luta pelo evangelho. Então, eram divergências, possivelmente ali sobre métodos, sobre prioridades ou personalidades que acabaram por dividir a opinião da igreja ali naquele momento. Então, o impacto, né, dessa questão, o erro, ele não foi ter uma opinião diferente, mas permitir que essa divergência pessoal rompesse a unidade da comunidade e o testemunho que deveria ser público do evangelho. Então, para as outras pessoas também isso não pegava bem, pessoas de fora da igreja, por conta daquela situação. Então, como é que a gente resolve divergência na igreja, segundo o que Paulo está nos dizendo aqui, né? Primeiro ele vai dizer para a gente apelar à identidade comum, que todos nós aqui nessa sala, mesmo que a gente não pense igual, nós temos um mesmo sentimento. E Paulo pede para elas que elas tenham o mesmo sentimento no Senhor, o mesmo modo de pensar no Senhor. Então, nesse sentido é importante. Por quê? Num conflito, a primeira pergunta não deve ser assim, será que é a Evódia que está certa? Será que é Sintique? Não é quem está certo, mas é o que é que nos une em Jesus Cristo. A harmonia, ela tem que vir de olhar para o alvo, lá para o céu, e não para as diferenças que são coisas secundárias entre nós, entende? Então essa é uma maneira da gente conversar. O que nos une? O que nos une é o amor em Cristo. E isso deve ser a baliza para a gente poder seguir firme e vencer as nossas dificuldades. Depois, é importante também a intervenção de uma pessoa. Aqui Paulo vai falar aqui para a gente, né? Peço a você, leal companheiro de jugo. O que é companheiro de jugo, gente? Companheiro de luta. É quando você elege uma pessoa que você confia. Vamos dar um exemplo por aqui, eu estou dando um exemplo aleatório, mas vamos dizer que a irmã Martina gosta da irmã Hilda e elas conversam, elas batalham, elas são irmãs em Cristo. Uma ajuda a outra nas dificuldades que elas têm, como mulher, como esposa, como cristãs. Isso é a caminhada que está acontecendo aqui. E o Paulo vai falar para o Epafrodito isso, né? Que estimulando ele, um líder local daquela igreja de Filipos que veio trazer as ofertas, que ele ajude nessa reconciliação, que ele caminhe para que haja essa questão. Então, um terceiro também que está fora disso, que as pessoas confiam e tal, é importante também para resolver isso. Por quê? Porque os conflitos, principalmente entre lideranças que são fortes, né, personalidades fortes, muitas vezes precisam de uma mediação neutra, respeitada, para facilitar esse diálogo, para recomeçar o diálogo. Depois nós temos também aqui a questão do filtro mental, né? Logo após falar sobre essas questões aí da Evódia e Sintique, Paulo diz o seguinte, que nós devemos pensar no quê? Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é puro.
Muitas vezes a gente alimenta o conflito, né? Porque a gente gosta de, como é que a gente fala? Alimentar a nossa orelha, a coceirinha na nossa orelha, que a gente gosta de focar nos defeitos dos outros e falar para o outro, e aquilo parece que dá um prazer. Eu sei que também, porque eu já vivi isso também, né? E vivo muitas vezes, tem que dar uma segurada. Mas assim, a resolução melhor, ela passa por nós disciplinarmos a nossa mente para enxergar as virtudes do irmão, apesar das suas diferenças. Então, olha, uma mudança também de entendimento, né? Como que a gente pode fazer para melhorar essa questão? A gente precisa alimentar a nossa mente com coisas que são, digamos assim, sadias, né? Alimentar a palavra, desejar o bem para outra pessoa. E depois aqui ele vai falar da nossa questão da amabilidade, né? Que é o fruto do Espírito também, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, que é a mesma coisa que a amabilidade. Essa disposição que você tem para que você queira o bem do próximo, independente de situações X ou Y, né? Isso a gente precisa compreender, sabendo que, por exemplo, né, quando eu falei benignidade e amabilidade são sinônimos, é o seu sentimento, a sua disposição para isso. E a bondade, que também é fruto do Espírito, é aquela prática que você coloca em ação essa amabilidade. Então é um fruto também diferenciado, né? Amabilidade e bondade são diferentes. De qualquer maneira é o seguinte, no direito, né, a gente lembra aqui as questões, a gente sempre está buscando justiça. Não, porque eu sofri e tal, eu quero buscar reparação. Só que na igreja, Paulo nos chama para quê? Para amabilidade, para moderação. É a disposição da gente não exigir direitos para preservar a paz da comunidade. Eu não sei, mas acredito que você já teve, se não uma, muitas outras oportunidades que você podia chutar o pau da barraca, que estava tudo favorável para você. E aí você fez o quê? Você recuou, você acalmou o coração, silenciou e deixou as coisas acontecerem porque você queria o bem da igreja, da comunidade. Então eu acredito que você já tenha feito isso, já tenha sofrido por isso inclusive, mas eu sei que Deus tratou seu coração e transformou tudo aquilo em bênção, né? Como você pode ter, isso deve ser uma prática no nosso dia a dia, porque isso é o nosso normal. Então eu não estou falando nenhuma besteira, nenhuma balela aqui, nenhuma profecia, na verdade isso, nenhuma profetada, na verdade isso é uma vivência comum que nós temos. A Adeir está confirmando lá, isso mesmo, Adeir. Então veja só, aqui depois nós vamos aqui, o Paulo vai continuar dos versículos 6 para frente, o antídoto para a ansiedade. O que é isso? A gente não pode andar ansioso por qualquer coisa, a gente deve apresentar os nossos pedidos a Deus em oração e em súplica. Olha só que legal, Deus falando pra gente, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração que nós estamos fazendo aqui, pelas súplicas, né, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É isso que nós precisamos fazer, nós estamos no caminho certo, gente, é isso que nós estamos quero dizer para vocês, temos que nos alegrar com isso, isso é maravilhoso. Por quê? Porque o resultado prometido não é necessariamente a resolução imediata do problema, mas isso vai fazer com que isso acalme seu coração e isso possa, de certa maneira, trazer a paz de Deus que excede todo entendimento para a gente. Então, tá aqui fazendo, né, o que a gente está fazendo, o que é gostoso, que dá continuidade, essa caminhada diária, essa disciplina maravilhosa que Deus nos dá, isso tudo faz com que a gente viva o hoje, que a gente não ande ansioso, né? E muitas pessoas hoje, num mundo conturbado, elas vivem querendo alguma coisa que nunca está bom, e Deus nos traz o contentamento também. Então, nesse sentido que é importante para a gente. Depois, ali, passando para os outros versículos, né, do 8 para frente, aí a gente vai ver aqui a questão da disciplina da mente, né? Que nós precisamos o quê? A paz interior, ela está intimamente ligado ao que a gente alimenta em nossa mente. Então, assim, vamos pensar uma coisa. Se você é noveleiro, eu estou dando um exemplo, né? Ou melhor, se você gosta de ver aqueles programas criminais, né? Que a pessoa fala que matou, morreu, sei lá, roubou, furtou, sei lá, dilapidou, escravizou, sei lá o que é, e tantas outras coisas mais. O que você acha que a nossa mente vai assimilar? E que maneira que você vai viver? Se você está alimentando a tua mente dessas questões, certamente você vai viver, né, preocupado, ansioso com essas situações que vão acontecer. Quando muito, né, tem a dificuldade que aparece, daí não, mais uma que aconteceu, nossa, esse mundo é tenebroso, esse mundo só tem tragédia, não sei o quê. Então, o que a gente precisa fazer é compreender com o que nós devemos ocupar nossa mente. Ele vai falar aqui pra gente tudo que é verdadeiro, tudo que for correto, tudo que for nobre, tudo que for puro, que for amável, que for de boa fama. Olha quanta coisa. Se é algo de bom há nisso, se alguma verdade há, que seja isso que ocupe o vosso coração. Então, assim, pornografia é verdade, você tem que fazer aquele teste, né? Verdadeiro, é nobre, é correto, é puro, é amável, é de boa fama. Pornografia é bom,
Não, porque não é verdadeira. Na verdade, são situações fictícias que se colocam ali para estimular você a imaginar uma situação que não existe e aí ter todo um prazer que é uma coisa, digamos assim, temporária. É diferente do casamento, que você tem que plantar, você tem que regar, você tem que amar o próximo, você tem que exercer ali o amor de Deus, né? E todas as questões que são necessárias para poder ali estimular isso. De qualquer maneira, o que acontece? Se você vê algo excelente ou digno de louvor, é nisso que você deve pensar. Então, nesse sentido, esses programas de televisão, eles são secundários. Você pode ver uma vez ou outra para ver como é que está o mundo, né? Mas a gente já sabe como é que o mundo está. Bom, seguindo aqui para a gente não se demorar muito, o outro segredo aqui é o do contentamento. O apóstolo agradece as ofertas enviadas pelos filipenses, mas ele fala o seguinte, né? Ó, eu aprendi a viver satisfeito em qualquer situação, seja na fartura ou seja na necessidade. E isso, quando ele vai falar, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, gente. Vamos olhar o contexto. Ele não está falando, né, que uma coisa assim que Deus vai te dar tudo que você pode, que você vai vencer toda a situação que vem contra você, que você vai ser cabeça e não cauda. Não, ali ele está se referindo à capacidade divina de suportar todas as circunstâncias da vida. Paulo estava preso quando falou isso. A primeira prisão dele lá em Roma ainda estava light, mas o negócio vai piorar depois, sob o comando do mesmo imperador, porque ele vai ser preso segunda vez. Daí teve aquela situação de que botaram fogo em Roma, daí o Nero queria colocar a culpa em alguém, né? Nunca fui eu, sempre é o próximo, aí os cristãos vão ser culpados. E Paulo, diferente dessa prisão que ele está tendo, que é uma prisão domiciliar, segunda vez ele vai ter uma prisão complicada lá e vai viver dificuldade. Então ele está falando o seguinte, ó, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, é porque Deus me fortalece quando eu tiver fome, quando eu tiver dificuldade, quando eu tiver doença, quando eu tiver escassez, quando viver com o mínimo necessário sem perder a minha dignidade e a gratidão a Deus, porque Deus fala também que Ele sustenta a gente, né? E também fala da questão do abandono, da solidão, que é permanecer firme, fortalecer, tudo posso naquele que me fortalece, permanecer firme quando amigos, quando colaboradores, pessoas próximas, inclusive, que você ama, se afastam, como Paulo vai se sentir lá na segunda prisão dele. Também a injustiça jurídica, né, social que você sente, processos, acusações falsas, sem perder a paz interior. Então, como que você consegue lidar com isso? Quando você tiver com esgotamento físico, hoje eu vou fazer uma devocional, vou postar depois, sobre um cansaço. Eu fiz no final da noite ontem, estava cansado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero que você depois veja essa devocional e passe para as outras pessoas, porque isso é importante, para a gente entender que a missão continua mesmo quando o corpo está no limite. Paulo fala, eu espanco, né? Eu bato no meu corpo, eu me dou pelo Evangelho, e isso é muito gostoso, porque embora o corpo sofra, a gente tem recebido uma força. Isso vem muito das orações de vocês. A irmã Eliane Lu, que é a minha grande estimuladora para essas questões, porque ela fala, continue firme, não se deixe abater. Eu fico muito feliz e quero que vocês continuem orando com isso, porque olha, Deus está fazendo uma obra maravilhosa nas nossas vidas, não na minha, na sua também, e a gente está trabalhando junto porque vocês também fazem para mim essa mobilização que Deus age e a gente caminha junto como o corpo de Cristo. Humilhação pública também existe, né? Situações difíceis em que nós fomos humilhados, a gente precisa manter a cabeça erguida diante do desprezo, diante da zombaria, por causa da nossa fé, ou então de princípios que a gente defende. Você já pensou sobre isso? Ou então quando tem uma frustração de planos, quando você lida com portas que se fecham, quando são canceladas suas viagens, quando você perde o controle da situação, ou quando também no próprio sucesso. Sim, é preciso ter força divina também para não se corromper, nem se tornar soberbo, quando a fartura chega além da conta, né? E o prestígio, porque Deus quis assim. Então é muito interessante isso, tudo posso naquele que me fortalece. E a questão final aqui que eu quero deixar, para a gente se encaminhar um pouquinho mais de tempo, mais 2 minutos, que Paulo, na verdade, elogia a generosidade da igreja de Filipos. Ela foi a única, essa igreja dos filipenses, né, ou a igreja dos cibenses, foi a única a apoiar ele financeiramente nos seus estágios iniciais, ali quando ele começou. O Paulo vai falar o seguinte, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. E aí ele encerra com saudações finais e uma bênção. Por quê? Paulo está mostrando aqui essa questão da lei da reciprocidade, na parceria missionária que ele está tendo. Ele não vê a oferta como uma transação financeira, mas como uma conexão espiritual profunda.
Olha só que interessante, quando a gente doa um valor para a igreja, quando a gente doa um valor para a pessoa que você sabe que está caminhando ali, por exemplo, nós somos a igreja, né? Mas formalmente ela tem um nome, Segunda Igreja Batista de Curitiba. O que acontece? Essa oferta nossa, ela não é apenas caridade, ela vai se transformar através da administração que é feita de uma forma pública, de uma forma que é clara para a gente e rígida de controles, porque tem conselho fiscal, tem tesouraria, tem contador, no investimento estratégico na expansão do reino. Então, indiretamente, você não está apenas ajudando a manutenção de um prédio, mas você também está se tornando sócio ou um associado aqui, digamos assim, de uma vida que foi alcançada e cada oração respondida nesse ministério que a gente está tendo. Então, é isso que eu estou dizendo para você entender a perspectiva de que não é assim, manda dinheiro para o pastor que o pastor vai ficar rico, aquela coisa toda, como muitas pessoas pensam. É muito diferente, meus irmãos, quando nós entendemos o que Paulo está falando aqui para os filipenses. Paulo vai dizer, vai dar o crédito para eles na conta espiritual deles, né? Paulo fala o seguinte, não que eu procure ofertas, mas para mim o que vale é o fruto que aumenta a crédito da conta de vocês. É o investimento melhor que nós fazemos no reino de Deus, quando nós depositamos não só nossas finanças na conta da igreja, mas quando nós entregamos a nossa vida e esse depósito, esse investimento que nós fazemos, Deus retribui com muito mais lucros do que a gente imagina. Qualquer outro pensamento que você tenha, né? Seja até mesmo aquelas correntes lá, aquelas pirâmides que dá BO para muita gente, mas com Deus não tem esse negócio, com Deus não tem esse negócio de pirâmide, com Deus tem investimento em potência, em exponenciação, que é aquilo que você recebe muito mais do que você investe. Quanto mais você se doa para Deus, eu tenho certeza que nós temos pessoas que testemunham muito aqui dessa questão, que quanto mais você se doa para Deus, muito mais Ele te dá. E a questão também de que essa promessa é baseada num relacionamento. Por quê? Porque se existe um relacionamento com Deus, se existe um desejo de caminhar firme, eu estou vendo meus irmãos ali aprovando isso, que bom, irmãos, que vocês estão compreendendo o que eu estou falando, porque eu fico feliz. É que nós temos essa generosidade, existe uma conexão direta entre cuidar das coisas de Deus e o Deus cuidar das nossas coisas. Quando os filipenses, então, eles supriram a necessidade do apóstolo, esses filipenses abriram o canal para que Deus suprisse as necessidades deles conforme a sua glória. Então é isso que eu estou dizendo, essa troca, na verdade não é uma troca, porque Deus quer que a gente dê o primeiro passo. Só que Ele é tão generoso, tão generoso, tão generoso, que ele deu seu filho, tudo aquilo que ele tinha e deu muito mais ainda porque ele nos ama. Então, que eu queria fechar com essa situação e dizer, meus irmãos, que nós já tivemos aqui uma oportunidade de fazer ofertas para a igreja, e eu não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando se você tem R$10, eu vou pedir para você, depois vou dar o Pix da conta lá e vou colocar no grupo, e se você sentir no coração, você deposita. Não esquece de colocar 2 centavos, porque a administração já falou que eles direcionam dos ministérios de quem é as receitas, para depois aplicar, não que vai aplicar no nosso ministério, nós queremos que aplique na igreja. Eu já falei que isso não tem nenhum problema para a gente, eu não quero nada e nem tem por que a gente ter isso. Mas se você sente no coração, eu vou colocar o Pix lá para você doar, tá bom? É isso que eu queria falar aqui de Filipenses 4.